Amém, irmãos? Desde terça-feira passada, terça para quarta-feira, já marcou assim umas 20 coisas. Cheguei a ficar moído em cima da cama. E hoje eu não ia vir para a igreja, né? Passei um pouco mal, passei o dia na cama hoje. Mas estou aqui para a glória de Deus. Amém? E veio uma pergunta: por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Muitas das vezes, irmãos, as pessoas elas sofrem por causa do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas nós estamos falando de justo. O justo é aquele que é justificado por Deus. E nós temos vários exemplos dentro da palavra de Deus de pessoas que, com as suas atitudes, mostraram ser justos. Todos nós conhecemos a história de José. Capítulo 39, versículo 6 de Gênesis. Ele era um jovem muito inteligente, muito formoso, muito bonito. Capítulo 45, verso 7 de Gênesis, ele se revela aos seus irmãos, dizendo para eles: vocês não precisam ter medo, não vou fazer mal nenhum com vocês, porque José era livre. José tinha um coração puro, e simplesmente obedecendo ao pai, foi levar alimento para os irmãos. E eles, com um coração cheio de maldade, jogam ele dentro de um poço. Vai passando uma caravana de ismaelita, eles vendem José como escravo. Um rapaz que era livre, agora passou a ser escravo. E ele é levado para o Egito. Então, irmãos, eu sei que nós não estamos livres do pecado, mas tem pessoas que elas não conseguem viver a palavra. A palavra não é para ser ouvida, a palavra é para ser obedecida. E eu creio que José aprendeu com seu pai toda a história sobre Deus, sobre a sua descendência, de como ser dependente de Deus, de estar na vontade e no querer de Deus. José, ele vai para a casa de Potifar. Potifar achou graça aos olhos de José. Tudo que ele botava a mão prosperava. Na realidade, ele era um escravo, um servo, que começou a ter autoridade sobre os outros escravos. Potifar, quando ia viajar, chegava para ele e dizia: toma conta da minha casa, toda a responsabilidade da minha casa, a minha família está nas tuas mãos, toda a responsabilidade do campo
traiu o marido. Havia uma diferença entre José e os demais, o temor de Deus, porque o temor a Deus é a sabedoria de todas as coisas. Não existe, irmãos, tem pessoas que falam, foi fraqueza. Não, irmão, tem coisa que não é fraqueza, é safadeza, é falta de caráter, é falta de temor. Tem pessoas que premeditam o pecado. Eu sempre digo que Satanás, ele não vem de chifre, não vem de rabo, não vem com cara de dragão. Satanás, quando ele quer se revelar para alguém para não assustar, ele vem de gente que a pessoa vai abraçar, vai querer ouvir e servir. Eu vejo, irmãos, lá no capítulo 39, no versículo 7, ela diz para ele assim: vem se deitar comigo. O marido não estava. Provavelmente ela mandou todos os empregados se retirar da casa. Ela estava só com ele. Não é que ele não tinha desejos sexuais. Todo homem, toda mulher tem. A diferença é temer a Deus, irmãos. Ela achou que ia ser fácil. Ele vai cair na minha lábia, na minha conversa. Vem cá, vamos nos deitar. E ele responde para ela: jamais faria isso com meu Senhor. E outra coisa, jamais pecarei contra o meu Deus. Porque além dele trair o Senhor, que era Potifar, o pecado maior e pior era pecar contra Deus. Hoje não tem gente que canta, prega, faz, acontece, acaba o culto e vai para um motel. É normal. Hoje as pessoas que estão dentro das igrejas, estar dentro da igreja é uma coisa, estar em Deus é outra coisa. Eu estava comentando com o pastor Antônio esse dia com a pessoa, que tem igreja que fala assim: hoje vai estar pregando o ex-homossexual, hoje vai estar pregando um ex-traficante, hoje vai estar pregando uma ex-lésbica, um ex-viciado em droga. No Evangelho não existe ex. No Evangelho existem homens e mulheres que todos os dias lutam contra a sua carne. Quem saiu das drogas ainda tem desejo de se drogar, a maioria. Você vai nesses centros de recuperação. Eu já passei por alguns visitando, fazendo culto, ensinando. 2, 3, 4 anos, as mesmas caras, as mesmas pessoas. Quando sai de lá, Deus me libertou. Agora eu estou livre. Aí, qualquer fissura, qualquer desejo, em vez de procurar um pastor, em vez de ir para o joelho orar, vai procurar um traficante para voltar a se drogar. Vocês acham que um camarada que foi homossexual, ele aceita Jesus lá todo dia? Ele pode olhar para um rapazinho que o desejo vem. Ele está lutando contra a carne dele, contra os desejos carnais. Porque quando você vem para a casa de Deus, quando você levanta a tua mão, a primeira coisa é entender que você é pecador. Reconhecer que Jesus é o teu Salvador, mas na caminhada tem que deixar as práticas. Na caminhada tem que fazer morrer
manhã. Não era falta de sono, era Deus falando na minha mente. Veio tanta coisa na minha mente. Me deu vontade de levantar, sentar na mesa, pegar o papel. Alguma coisa de manhã está aqui que eu estou falando para vocês, anotado. Hoje nós estamos vivendo uma época de pessoas cheias de manitoques. Pessoas que não querem compromisso com Deus. Está dentro de uma igreja, não obedecer a palavra e não ter compromisso com Deus, é melhor voltar para o mundo. Porque as velhas práticas continuam acontecendo dentro da igreja. O que o Evangelho está fazendo na tua vida? Ah, pastor, é fraqueza, né? Estava no mundo, não podia ver uma mulher, vivia dando cantada nas mulheres. Aí vem para a igreja, não dá mais cantada. Mas quando passar alguém com a roupa apertadinha, sensual, o olho só volta a sair da cara. Não é só se deitar com um homem ou com uma mulher fora do casamento que é pecado. Só de você olhar e desejar, isso foi Jesus que falou. Quando você olha com um olhar de cobiça, você já está pecando. Eu não sou nenhum santarrão, sou pecador igual você. E o crente que falar que diz que não peca, que não tem pecado, ele é mentiroso, é filho do diabo. Porque nós somos no mundo do pecado, vivemos no meio do pecado e estamos sujeitos a eles. Mas a mensagem de Deus, cuidado com o teu corpo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Apresentai-vos os vossos corpos como um sacrifício. Quando você deixa de pecar contra o corpo, você purifica a tua alma e o teu espírito. A tua intimidade com Deus aumenta. Apresenta o teu corpo como um sacrifício. Quando você faz com o Evangelho, é o que está acontecendo lá no sul da Bahia. Você pega um casal que tem 10, 20, 30 anos morando junto, você senta com você, mostra na luz da palavra que tem que casar. Independente de se batizar ou não, casar. Porque todo pecado é fora do corpo. Sexo fora do casamento é pecado contra o corpo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito de Deus? Mas tem gente que esquece. As pessoas que deixaram de ter comunhão. Tem muita gente que não toma mais ceia. É o que eu disse. Quando você traz uma pessoa que está conhecendo o Evangelho, é uma coisa. Agora, crente velho de igreja, crente batizado nas águas, crente que tomava a Santa Ceia, crente que falava em línguas, e a gente não pode misturar presença com emocionalismo, porque no louvor eu posso chorar e gritar, é emoção. Presença de Deus é na vida daquele que faz a diferença e que obedece a palavra. Hoje, irmãos, se Jesus voltar hoje, agora, de cada 10, se subir 3, é muito. Você sabia disso? O negócio está tão feio assim. Se de cada 10 subir 3, é muito, irmãos. Aí naquele dia muito vai dizer, mas Senhor, eu falei línguas, profetizei, lembra que expulsei demônio no teu nome?
para salvação, dons espiritual, é para edificar, não é para salvar. E tem muita gente que tem dons, mas está caminhando em passos largos para o inferno. É melhor você não ter dom nenhum e caminhar para o céu. Aí o que me chama a atenção, para pensar, irmãos, livre, jogado num poço, vendido como escravo, seduzido por uma mulher, mas não cedeu à sedução, por amor ao eterno, não cedeu. Tem gente que conhece o camarada hoje, no outro dia já está lá na cama com ele. Conhece o rapaz hoje, no outro dia. E o pior é que na hora do virar o zoinho, o senhor esquece que é crente. Esquece da condenação eterna. Esquece, dá um branco. Aí vai lá e faz. E quando está na prática, sabe quem é que está lá dentro do quarto, assistindo e batendo palma? É o diabo. Porque ele é o pai da mentira e ele é o pai do pecado. Porque o pecado não começou no Éden, o pecado começou no céu. O sexo entre um homem e uma mulher, dentro do casamento, em 4 paredes, a Bíblia diz que é carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, osso do mesmo osso. Eles passam os dois ser um. Agora, fora do casamento, não é carne se tornando, não, irmãos. A Bíblia é clara: não entristeceis o Espírito de Deus, ao qual sou selado para o dia da redenção. A Bíblia é clara: não dá lugar para o diabo. Se der lugar, meu irmão. A gente tem que parar com essas. Você vê que as igrejas mais cheias hoje virou modernismo. Tem igreja que parece casa de show, o povo cantando, aquela monte de luz piscando, e é casa de show. O pregador, ele já vem preparado para massagear o ego das pessoas, passar a mão na cabeça das pessoas, e as pessoas sabem que culto abençoado, com um saco de pecado nas costas, e já com a passagem para o inferno comprado. Evangelho não tem facilidade, irmãos. A facilidade está na porta, a facilidade está na porta larga, está no caminho largo. O próprio Jesus, ele disse: olha, a porta estreita, o caminho também. Muitos vão até tentar, mas não vai conseguir. E o triste é que a gente sabe que Jesus está voltando, e as pessoas não estão preocupadas com isso, não levam a sério. Sabe quando uma pessoa ela morre, que o corpo é sepultado, a alma vai para o inferno? Aquilo ali ainda não é nada, porque vai chegar o dia que essa pessoa vai ressuscitar, vai ser julgado pelos seus pecados, e coitado daquele que conheceu a palavra e morreu no pecado na desobediência, vai ser amarrado pés e mãos e lançado no lago de fogo, onde não tem morte, é dor, sofrimento, onde o fogo não apaga, inferno, sua alma e espírito. Lá no lago de fogo é a carne
Não, pastor, não prega não, porque você vai perder membro. Não, pastor, não prega não, porque o visitante não aparece mais. Porque hoje as pessoas não vivem mais o evangelho da igreja primitiva. Deus é amor, não é amor? É amor, não é? Mas brinca com o amor, brinca com a graça. E o juiz e a justiça? Ananias e Safira, igreja primitiva. Ó, tem um terreno aqui, vamos vender. Vamos supor, 100 mil. A gente esconde 50. E 50 a gente leva aos apóstolos, porque era costume da época. Quem tinha terras, vendia lá um pedaço, ou vendia alguma e levava. Mas não eram os apóstolos vendendo o evangelho, era o povo. Porque a igreja naquela época ensinava que quem tinha que ajudar aquele que não tinha. A igreja primitiva, o povo não passava fome. As viúvas eram cuidadas, os órfãos eram cuidados. Você vai na igreja, aí acaba a pregação, envelope da prosperidade, envelope da porta aberta, o envelope do teu seu estudo, o envelope da vitória. Eu comentei aqui um dia, estou dentro do ônibus, o ônibus parou na porta de uma igreja, aquele monte de gente com aquela espada de plástico, a espada do Ribeiro. Aí o sujeito entra sempre do meu lado, isso é meu aniversário hoje de criança na igreja. Não, isso aqui é a espada que derrubou o gigante Golias. Eu disse, é. E o senhor ganhou? Não, 300 reais para levar a espada para casa. E tem gente que cai, irmãos. Tem gente que, sei lá, o que passa na cabeça dessas pessoas. Esses pastores já estão condenados ao inferno. São Judas, vendedores da fé. Só tem uma coisa que Jesus ensinou para você prosperar, para você crescer e para você ser salvo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o cuidado dele será grande na tua vida. Reino em primeiro lugar. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos, está disposto a dar a própria vida. Tem prazer de estar na casa de Deus. Não é só chegar em geral. Hoje, não precisava ir no grupo da igreja botar lá. Hoje tem culto. Porque todo crente sabe que hoje é dia de culto. Não precisava colocar convite para amigo, convite para o vizinho. Além das pessoas não ter prazer, alegria de estar na casa de Deus, como ensina o salmista Davi no Salmo 122:1, não convida ninguém, não chama ninguém. Entra nas redes sociais de determinados crentes, você vai se escandalizar. As irmãzinhas, mordendo dedinho, mostrando o bumbum. Não é pecado ir à praia, eu vou à praia. Até as irmãzinhas que botam aqueles fios dental e isso não é crente, irmãos. Isso não é sério. Malaquias 3,18. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Hoje não tem diferença. Hoje a maioria está todo mundo igual. Não tem diferença. As pessoas querem ir para o céu, mas não querem ter uma vida transformada, não querem ter uma vida mudada. Eu sempre digo que o maior evangelismo é o teu testemunho pessoal. Aleluia. Alguém tem que olhar para você e dizer: é o homem de Deus. Amém. Alguém tem que olhar para você: é uma mulher de Deus. É isso.
irmãos? Para não sair do José, não. Então José jogava no poço. Se o poço estivesse cheio, ele poderia ter morrido afogado. O poço seco, se cair de cabeça, né, doutor? Quebra o pescoço e morre. Quando ele foi jogado no poço, a mão de Deus, até ele fim. Estava na casa de Potifar, a mão de Deus estava lá. Ele poderia falar assim, como tem muito crente que fala hoje: cadê Deus? Cadê o Deus do meu pai? Cadê o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão? Cadê Deus? Aonde está Deus? Por que eu estou numa terra estranha? Eu sou livre, por que eu virei escravo? Aí quando a mulher vem, deita-te comigo, jamais vou fazer isso com o meu senhor Potifar, e não vou pecar contra o meu Deus, jamais. Ela rasga a vestimenta, o manto, e começa a gritar às 20 pessoas. Vamos usar um português meio duro, mas tentou me chupar, me atacou, tentou contra mim, está querendo me possuir. Era crime para a morte. Quando Potifar chegou, ele acreditou na mulher e não em José. Ele poderia ter mandado matar José na hora, mas José foi para a prisão por crime que não cometeu. A melhor coisa que tem, não importa o que as pessoas pensem, o que elas te acusem, é a tua consciência diante de Deus. Consciência limpa, pura diante de Deus. Não interessa o que as pessoas acham ou pensam, o importante é o que Deus pensa em você. Aleluia! Aí, lá na prisão, vai 2 presos para lá, os irmãos conhecem toda a história. Aí, o faraó teve um sonho, os magos, sacerdotes da época deles lá, ninguém conseguiu decifrar. O que estava com José na prisão, que estava lá dentro do palácio, só eu conheço um. Esse tem o Espírito de Deus. Ele vai ensinar. E ele livrou os homens perder a vida. Porque aqueles que não iam morrer todo mundo. E José, ele vai diante de Faraó, a autoridade suprema. Ele conta para Faraó o sonho. Ele discerne o sonho. Faraó entendeu. Chamou seus comandantes, as autoridades da época, e disse: esse homem, ele vai ser o segundo Faraó, abaixo de mim. Quem manda no Egito, quem vai mandar é ele. Passa o tempo, e o pior de tudo é a crueldade, porque arrancaram a veste dele, não tiraram ele lá do poço, tiraram o manto, mataram o animal enchendo de sangue, aí levaram para o pai. A Bíblia diz que todo dia o pai lamentava e chorava pela perda do filho. Era uma dor grande no coração do pai, porque os filhos falaram para o pai: olha, deu uma besta a fera do campo. Em outras palavras, deu um leão, deu um urso, deu um animal grande, matou, comeu, só sobrou a veste. Meu pai acreditou, porque não tinha corpo para enterrar. Anos se passam. E um dia, ele chama os irmãos e diz para eles: eu sou José. A Bíblia não diz, mas você acha que não passou um filme na cabeça daqueles camaradas?
Eles jogando José de lá para cá, depois pegando e jogando no poço. Eles vendendo José. Eles mentindo para o pai. Você não acha que passou um fio? Não abrindo a boca para falar nada, mas no coração. A gente está frito agora, o homem é o segundo faraó. Vai mandar açoitar, vai mandar prender, e o pior, nós vamos morrer agora. Eu aprendo com José que além de passar pelas provações e continuar servindo a Deus, continuar sendo servo fiel, nunca murmurou, honrou a Deus, e ele reconhecer. Ele sabia que os irmãos estavam com medo, sabia que ele tinha autoridade de mandar fazer o que ele quisesse com eles, mas não. A Bíblia diz que José chorava tão alto, que lá do palácio de Faraó dava para ouvir o choro e o lamento de José. Ele vai lá, abraça um por um e diz: vocês não precisam ficar com medo, porque tudo que aconteceu comigo foi permissão de Deus para que vocês, para que a nossa família sobrevivesse em tempos difíceis. Tem tempestade que a pessoa procura com a própria mão. A tempestade que é permitida por Deus. Tem desertos que é permitido por Deus. Tem coisas que acontecem em nossas vidas que entristece, que abate, às vezes tira até aquela intimidade, aquela comunhão, porque olhamos para o processo e se esquecemos do nosso Deus, que sempre esteve e sempre estará no controle de tudo e de todas as coisas. Glória a Deus. Passei pelo processo, estou passando de enfermidade. Glória a Deus. É um momento que às vezes Deus nos faz parar para refletir. Nos faz parar para pensar não na vida dos outros, mas na nossa. Como é que nós estamos hoje? Eu entro um pouco também sobre vou deixar para outra vez. Como eu disse, que Deus me deu para fazer um livro. É certo que você já ouviu várias vezes, mas que Deus vai falar diferente para você. A gente tem que ter cuidado com os laços, irmãos. Tem que ter cuidado. Cuidado com a nossa vida. Sabe, não é a igreja, não é o pastor. Nós estamos falando de eternidade. E eu olho para mim assim, pastor parece um Buda, baixinho, barrigudo, esquisito. Você não sabe o tanto de cantada que mulher que eu já olhei. Ao ponto, eu vi para uma igreja onde fez só pombagira da mulher. A pombagira falou na boca dela. Eu vi no sul da Bahia, uma mulher sentou no lugar que eu ia sentar, pedi para ela se retirar, ela não se retirou. Eu sentei na janela e ela no canto. A mulher estava com um palmo de saia, um rosto meio, jogava a perna em cima de mim, jogava o braço. E eu repreendendo, comecei a sentir aquela presença maligna. Na igreja, o diabo falou assim: fiz de tudo para te derrubar. Eu falei: você está falando de quê? Quem colocou aquela mulher junto com você naquela poltrona fui eu. Já derrubei um monte usando essa estratégia. Eu queria
odeio. Eu falo assim, eu também odeio. Afeição não por você. E vai para as quintas dos infernos. Como eu disse, nós somos observados por Deus. Observados pelas pessoas. E Satanás está de olho em nós também. Por que a maioria não interessa pelas coisas de Deus? É ele. Ele bota desânimo. Ele bota enfermidade. O que Deus quer falar com você, ou te entregar um milagre, a primeira coisa que ele vai afetar é o quê? No teu corpo. A cabeça. Já cansei de subir em cima do altar, morrendo de dor de cabeça. Eu acabei de pregar. Vocês acham que eu pensei, eu estava sem voz hoje. Vocês acham que eu pensei que eu ia conseguir abrir culto? Vocês acham que eu pensei que eu ia conseguir falar pelo menos 10 minutos? Mas estou aqui, irmãos. As pessoas não entendem, o pastor pega no pé, não. Eu quero ver a salvação das pessoas. Eu quero ver as pessoas entrando nos céus pelas portas. Eu quero subir, mas com convicção que eu não estou indo só. Por mais que não seja todos, mas que pelo menos algum tenha a mesma fé. Aleluia. A mesma vontade de estar na eternidade com Ele. A gente tem crente que tem que pegar Marcos 12:30, rasgar da Bíblia dele. Amará, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se as pessoas realmente amassem a Deus, como a Bíblia diz, não ia fazer certas porcarias como tem muito crente fazendo. Por que José não deitou com a mulher? Porque ele demonstrou o verdadeiro amor com a sua atitude. Aleluia. Isso tem que estar nas nossas atitudes. Eu não tenho que mostrar para vocês que eu sou crente, que eu sou sério. Tem tanto pastor aí que a pessoa olha, mas rapaz, o nome de Deus tem nada, irmão. Você é vergonha, mentiroso, adúltero. Tem pastor que na rede social, o cara é casado, está lá como solteiro. Tem uma irmã que ela falou para mim, pastor Isaías, eu tenho um grande respeito e uma grande admiração pelo Senhor. Tem 15 anos que eu conheço o Senhor. O Senhor nunca se engraçou para o meu lado. Tem pastor no meu WhatsApp que já me convidou para ir para um motel. Tem pastor que já disse, se você quiser, eu vou fazer com você o que o teu marido não faz. Pastor! E depois em cima do altar. Deus é tão misericordioso que nem para o cara cair puro, morto e o capeta levava dentro do inferno na hora. Enganadores, mentirosos. Aí quando uma pessoa leva Deus a sério, as pessoas não dão crédito. Não dá, irmãos. Quem leva Deus a sério, as pessoas tem gente que não dá crédito. É isso. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Eu não vou me deitar com este homem, eu não vou me deitar com essa mulher sem casar. Vou pecar contra o corpo, eu vou pecar contra o espírito e vou pecar contra Deus. Eu vou estar abrindo a porta para Satanás. É deixar mentira, deixar o engano, deixar tudo aquilo que nos afasta da verdadeira comunhão, da verdadeira intimidade. Você acredita? Eu fui pregar na igreja uma vez, convidado. Eu vi alguma coisa lá que eu desconfiei. 2 dias depois voltei lá sem ser convidado. E o pastor não estava. Quando acabou o
2 jovens na igreja, convidei aqui, vou mandar os jovens, uma moça de 18 anos. Chamei 2 irmãs do ciclo de oração. Falei assim, o que eu conversar com ela, vocês vão ser testemunha. Eu falei assim, jovem, se você mentir, você não amanhece amanhã, você vai morrer. Pastor Deus, matou a Ananias e Safira por causa de mentira. Eu estava falando e acabei cortando. Mas ele, Pedro está aqui, a oferta da terra, Ananias, se você vendesse ou não, a terra é sua. Por que você está querendo? Você está querendo enganar quem? Você não mentiu para mim, Ananias, você está querendo mentir para o Espírito Santo. Caiu duro, morto. Minutos depois chegou a mulher, nem que os dois chegou junto. Aí Pedro chamou e disse, Safira, o teu marido vendeu lá um pedaço de terra. É verdade? É verdade. Pois é, Safira. Acabaram de enterrar teu marido. Ela foi junto. Morreu. Deus não mata? A arca estava sendo levada, irmãos. Uzá só tocou. Morreu fulminado, queimado, de tocar. E ó, que a Bíblia não diz que ele estava em pecado. Só quem podia tocar era o sacerdote. A arca ia cair, levou a mão, morreu, fulminou, não mata. As pessoas precisam ler mais a Bíblia, irmão. Ou você é, ou você não é. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Ou o teu coração está em Deus, no reino da obra, ou o teu coração está no diabo. Igreja não é shopping, igreja não é praia, igreja não é praça, que as pessoas tomam banho. Hoje eu vou lá no shopping, não é assim, né? Hoje eu vou lá no shopping, às vezes tem um público sentado no bolso, mas vai lá bater perna. Hoje eu vou dar um passeio lá na hora de Camburi. E a igreja não é assim, irmão. Somos membros de um corpo de Cristo, é a cabeça. Onde eu vou na igreja, você não é servo, você não ama a Deus sobre todas as coisas. Quando dá na cabeça da pessoa, quando tem vontade, não. É ter alegria de servir o Senhor. Já estou acabando, irmãos. Está gostosa a palavra? Romanos 6,23, vocês conhecem de cor. As pessoas se esquecem o seguinte: Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado fica. Davi estava dormindo, acordou, foi lá para a varanda. Provavelmente a mulher sabia que ele ia estar lá, estava ela nua pela dona tomando banho, ele lá de cima de olho. O marido estava na guerra. Ele sabia que o adultério era pecado. Ele sabia que a mulher tinha marido, mas mandou alguém buscar ela, se deitou com ela e engravidou ela. Quando descobriu que ela estava grávida, chamou o marido para ir dormir com ela para dizer que o filho era dele. Só que em vez de ele ir para casa, ele dormiu na calçada. Ele chegou, vai mandar você ir para casa, não. Meus irmãos estão na guerra lutando, e eu vou para casa me deitar com minha mulher. Ele queria esconder o pecado. Você pode esconder o pecado do pastor, do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe. Eu posso esconder de você o pecado, mas aos olhos de Deus ninguém esconde nada. Aleluia. E aí, irmãos? E Davi dá uma carta para ele levar para o capitão. Ele chegou no campo de batalha, o capitão botou ele na frente do campo de batalha e abandonou ele lá para morrer. Aí quando Urias morreu, a mulher dele sobe, receba, sobe que ele morreu. Aí Davi pegou a mulher para ele. Aí um dia ele encontrou com o profeta. Se eu não me engano, o profeta Natan.
Você roubou a mulher do outro. E o pior de tudo, colocou o homem na frente do que você matou, você assassinou. O filho dele com Betseba, ele orou, ele jejuou, mas Deus não recebeu a oração e deu jejum. O menino morreu, fruto do pecado. E depois disso, a Bíblia fala que Davi falou no segundo coração de Deus, porque ele sabe enxergar Deus. Mas ele colheu os frutos do pecado. As pessoas ficam levando a Deus na brincadeira. Aquele que confessa e deixa a misericórdia alcança, o sangue de Jesus purifica de todo pecado, mas vai ficar sequelas. Lá na frente você vai colher o fruto do que você plantou. É tempo de se voltar para Deus. Eu vejo um cachorro dentro dessa igreja. Uma mulher vai morrer, vai estar aqui, e é da igreja. Não consigo ver o rosto, mas eu vejo muita gente desesperada. Essa igreja vai estar tão lotada como nunca teve antes, porque as pessoas brincam. Deus dá oportunidade, Deus dá chance. Você está inventando isso, pastor? Se for invenção, que seja o meu velório, não dessa pessoa. É triste, irmãos. Hoje eu recebi uma notícia à tarde de um tio. Deu um infarto fulminante nele. Não deu tempo, morreu, caminhou. Mas era servo. Há 23 anos atrás, eu ganhei ele para Jesus. Permaneceu na fé. No último velório, que foi 3 atrás. Mas é triste você ir no velório. Quando é o ímpio, dói. Mas teve uma oportunidade. Não tem aquele que não teve a oportunidade de ouvir. Teve. Pior de tudo é quando você olha, você vê o corpo, você vê as pessoas chorando, você saber que o diabo veio, pegou a alma daquela pessoa e levou ela para o inferno. Você olhar para o corpo e dizer: Deus avisou, Deus falou, brincou, não levou a sério. E no juízo final, aquela pessoa ressuscitar para ser julgada e lançada no lago de fogo e corpo ao espírito. Eu tenho orado a Deus para Deus me dar a fé da igreja primitiva, irmãos. Morrer queimado pendurado no poste, cantando, se sentia o cheiro de carne queimada, mas o louvor se ouvia longe. Pessoas que serviam de espetáculo para ser devorada pelos leões, mas aquele coral adorando a Deus, porque sabia que algo maior e melhor os aguardava e os esperava. É isso. Então vamos voltar para Deus, consertar as nossas vidas. Você vê que no capítulo 50 do livro de Gênesis, eu não sei se você sabia, José profetizou que Deus ia levantar Moisés para libertar o povo. Então ele sabia que o povo livre ia se tornar escravo, ser tratado. Para quem serve, para quem tem intimidade, para quem conhece a Deus como Deus sobre todas as coisas, provações, adversidade, não é para matar, para edificar, é para crescer espiritualmente, é para dar fruto. E aprender a ser
dependente de Deus. Satanás, eu indo. Já estava tudo preparado para ele ceifar a minha vida, levar minha mulher junto. Numa curva, bom, é o que eu vi, mas depois desapareceu. Poderia ter sido ele de forma que aparece o que quiser. É como se fosse a capetada, o corpo humano, um bicho grande, pastor Antônio. Com um susto, mediu o pé no freio, o carro rodou na pista. Se viesse uma Scania, se viesse um ônibus, o outro carro estava morto. Aí o para-pé, olha só, nessa curva tinha aqueles ferros para impedir, e é um abismo. Quando eu meti o pé no freio, o carro rodou, eu gritei: sangue de Jesus tem poder, Senhor! E o carro foi de frente. Se ele passa por cima, não ia sobrar nada do carro. O carro bateu e virou, ficou na pista ao contrário, mas no acostamento. Aí começou a passar carro. E tinha carro parado, olhava. Aí eu virei para minha esposa e disse: você está bem? Ela: tô. Ela: você se machucou? Eu: não. Aí eu pensei, o carro estava cheio de doação, eu pensei: acabou a viagem. O que eu vou fazer agora? Aí ela saiu pelo carona, eu tive que sair pelo carona, porque a porta ficou grade rede, fala aquilo. Quando eu fui para frente do carro, desliguei logo o carro, para ver se tinha vazamento de gasolina, se tinha estourado o motor. Na minha mente, irmãos, a pancada foi tão feia que eu pensei: acabou com a frente do carro. Cheguei na frente do carro, não tinha um arranhado. Só o farol do meu lado trincou, não quebrou, ele trincou. Abri o capô, levantei, não tinha vazamento nem de água, nem de óleo, não tinha nada. Liguei o carro e fiquei olhando. Assim que os farol estavam funcionando, entrei de novo com minha esposa. Agradeci a Deus pelo livramento, por ter me devolvido a vida. Olhei, no dia entrei na BR, fui parar na base missionária. Mas ali eu vi a mão de Deus. O carro rodou, mas quando bateu, eu tenho certeza que a poderosa mão estava na frente. Nada, irmãos, só o farol. Porque o diabo, no nosso aniversário, arredota o anjo, até arredota ele. Como diz que o leão está falando da fúria. Se fosse por ele, não estava vivo hoje, você não estaria vivo. Você só vai quando for permissão de Deus. Se não for, você não vai. Depois eu fui entender que não tinha bicho nenhum. Ele se materializou na forma de um bicho, um susto. Olha o que aconteceu. Ele não podia tocar em mim, não podia tocar no carro, não podia tocar na minha mulher, mas se materializou em forma de um bicho. Aí com um susto aconteceu aquilo. Mas o Senhor é glorificado em tudo. Guarda essa palavra no teu coração. Eu vou publicar essa mensagem no Facebook, no YouTube. São pregação que os crentes precisam ouvir. Essa cambada de pessoas que andam atrás de profeta, atrás de revelação, tem que tomar vergonha na cara, tem que orar, buscar a Deus. É nas dificuldades que Deus se revela. É nos processos da vida que Ele se revela.
Como eu disse, não tem ex-homossexual, tem homem lutando para não cair no mesmo pecado novamente. Tem mulher lutando para não cair no mesmo pecado novamente. As pessoas que vêm para a igreja, que conseguiram deixar as drogas, ele não deixou de ser drogado. É um homem lutando para vencer o vício. É uma mulher lutando para vencer o vício. E quando uma pessoa tem vícios, ela não pode parar, porque o diabo quer usar isso para parar. Quanto mais na lama você tiver, mais de Deus você vai precisar. É verdade. É isso, irmãos. É verdade. E Satanás, ele é terrível. Levanta a tua mão. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Aleluia. Que Deus te proteja. Que nas provações você sinta o abraço do amor dele. Que Deus te dê e me dê saúde. Que Deus nos dê paz. Que Deus nos dê alegria. E que nada e ninguém venha tirar de nós esse amor que não foi a placa, meu pastor, mas que Deus colocou no teu coração. Nem a altura, nem a profundidade, nem o ser de uma outra criatura, nem a fome, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é em Cristo Jesus. E para encerrar, fuja das pessoas que não querem o mesmo compromisso que você quer. Fuja das pessoas que não têm o mesmo interesse que você tem. Fuja das pessoas que não têm a mesma fé. Porque elas não querem compromisso. E Satanás pode usar elas para que esse efeito chegue na tua vida. Cada uma dá conta de si a Deus. Fecha as brechas, mas abre a porta do coração. E Jesus não vai fazer, já faz morada. Fala isso para ele: o Senhor já faz morada. Minha vida é tua, pertence a ti. Toma posse da tua bênção e da tua vitória no nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Hoje até